Reginaldo, sempre eu fico nervoso quando eu tenho que comunicar ou falar sobre os meus sentimentos. Como eu posso ser mais claro e mais confiante? Essa foi uma das perguntas. E a segunda pergunta foi: como posso saber se eu estou realmente ouvindo a pessoa que eu amo? Essas foram algumas perguntas e sejam bem-vindos ao nosso Pode Namorar, o nosso podcast da Arte da Conquista. Meu nome é Reginaldo, gosto quando me chama de Regi, aí que eu fico feliz mesmo. E hoje nós vamos falar sobre construindo confiança, ou seja, comunicação eficaz. Como que você faz para conversar de uma forma onde seja entendido, onde você entenda e onde então pode fazer as pazes com a pessoa que você ama. Beleza? Vamos lá, o nosso terceiro episódio. Eu peço que vocês lancem a frequência de vocês, fica abaixo aqui na descrição desse podcast. Você lança e queria dizer o seguinte: quando você completar cinco episódios, no quinto episódio, quem tiver os 5, você vai ganhar um certificado. Quem não mora aqui em Belo Horizonte vai ganhar um certificado em PDF, em especialista em dating. Só precisa lançar 5 vezes, né? 5 episódios assistidos. Essa é uma novidade para você. Eu faço questão de te dar esse certificado, esse reconhecimento de especialista. E isso é importante. Por favor, vamos lá então agora conversar sobre isso. Lembrando que nós temos também o personagem, o Sincerão. Ele surge em determinados momentos nesse podcast, hein? Eu vou responder essas 2 perguntas e gostaria de pedir que você envie para mim as suas perguntas. Você pode mandar lá no direct do Instagram, você pode me mandar pelo WhatsApp. Só você me mandar, eu faço questão de responder as suas perguntas. Sempre está vindo alguém mandando mensagem, eu fico muito feliz com relação a isso. Então, vamos começar? Gostaria de dar algumas dicas. A dica de número 1 com relação a uma comunicação eficaz. Entenda que o seu corpo todo fala, dos pés à cabeça. Não é só a sua boca, não é somente a sua língua que emite um som. Todo o seu corpo, ele expõe um pensamento. Tem pessoas que são mais transparentes do que as outras. Eu não sei vocês. Se eu não estou bem, todo mundo percebe. Fica nítido, eu não consigo emitir uma informação, uma comunicação dúbia. O meu rosto emite uma sinceridade muito grande. Algumas pessoas conseguem, mas o corpo por si fala que tem alguma coisa errada. Então, por favor, mostre interesse genuíno pela outra pessoa. Mostre interesse. Isso se cria uma base sólida de uma comunicação. Quando você ouve as pessoas, quando você dá atenção à pessoa. Isso é muito interessante e muito importante. E já vou, chama o Sincerão. Não finja que você está interessado só para agradar. Não finja interesse. Esteja interessado no que a outra pessoa fale. Por favor, por favor. E como você faz isso? É quando você serve a pessoa primeiro. É quando você é cortês e educado com a pessoa. É quando você fica de pé ao cumprimentar. Essas coisas todas mostram que você tem um desejo genuíno pelo bem-estar da outra pessoa, que você tem interesse por ela. Você oferece a ela um lugar legal para sentar ou para descansar. Você faz de tudo para que aquela pessoa se sinta bem perto de você. Então, por favor, não finja interesse. As pessoas percebem. Então, ouça, olhe nos olhos, preste atenção em cada palavra dita, que é a segunda dica que eu já entro, que é ouvir atentamente. No livro de Provérbios, Salomão diz que responder antes de ouvir é estupidez. Então,
Ouça primeiro. Se você tem necessidade de falar, contenha-se, por favor. Deixe a pessoa encerrar a frase, deixe a pessoa falar sem ser interrompida no seu raciocínio. Segura a onda, segura, respire 3, 4, 50 milhões de vezes e ouça o que a pessoa está dizendo, por gentileza. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, você já subentende com outra, você interrompe falando algo, você se posiciona antes da pessoa encerrar o próprio pensamento e no que ela quer chegar. Não presuma o que a outra vai dizer. Deixe ela dizer plenamente, por favor. Não adianta você fingir que está ouvindo enquanto você está planejando uma resposta. Não precisa planejar a resposta, não faça isso. Escute. Depois você faz uma pergunta, ou simplesmente você responde, ou simplesmente fala que não entendeu, ou se surpreende, ou elogia a capacidade intelectual da pessoa. Fale alguma coisa depois que você ouviu. Isso mostra que você se importa. E se você, num determinado momento da sua conversa, repete o comentário, fala, comenta o que a pessoa pronunciou, falou, elaborou, puxa vida, a pessoa vai entender, ele ou ela me ouve de verdade. E isso é impressionante para poder manter laços, para poder criar vínculos, para que a pessoa se abra e converse muito mais com você. Ouça, já disse isso num episódio anterior que eu não lembro qual. Faça perguntas e deixe com que a pessoa fale. Se você souber fazer perguntas, onde a pessoa somente não responde sim ou não, mas ela se expressa, ela fala. Quando você puxa da pessoa assuntos que ela gosta de falar, com que ela gosta de, ou ele gosta de se posicionar, no final da conversa, a pessoa vai falar que você é ótimo em comunicar-se, em falar, e você falou muito pouco. Você só soube fazer as perguntas corretamente. Dica de número 3. Use de linguagem corporal aberta. O que é estar aberto? É olhar nos olhos, prestar atenção nos lábios, caso você esteja num lugar barulhento, para que você faça uma leitura labial, para poder, então, escutar o que a pessoa está dizendo. Às vezes nós estamos numa festa, num evento, e você fica ali e talvez você responda um sim ou não e não tenha ouvido. Então, se você está num lugar onde tem ruídos, faça leitura labial, olhe nos olhos, deixe o seu corpo próximo ao do outro e escute. Se você tem dificuldade em ouvir, fale isso no início da conversa. Talvez você tenha uma deficiência ou uma dificuldade, não existe nenhum problema em informar o outro. Feio é quando você responde alguma coisa e o outro percebe que você não ouviu. Isso é trágico, isso é triste, isso é horrível. Então, ouça, mas também mantenha-se aberto, a comunicação aberta. Então, o que eu queria dizer para vocês agora? Sincerão! Chama o Sincerão, por favor, por gentileza, chama ele. Deixa eu te falar, não boceje diante do outro. Isso mostra que você não tem interesse nenhum pela outra pessoa, isso é um desrespeito imenso. Seja aberto na comunicação, mas não cuspa no outro. Sempre tenha noção, se você estiver falando muito, a tendência é que sua saliva resseque, a saliva ressecada você joga, expele no outro. Não faça isso de jeito nenhum. Se você é totalmente aberto, está rindo, brincando,
Cuidado para não falar de boca cheia, coisa nojenta. Cuidado com a sujeira nos dentes. Cuidado com o resto de comida que fica no canto da boca. Você tem todo o direito de ser totalmente espontâneo na conversa, mas não tem o direito de ser porco nem porca. Sincerão para vocês. Isso são coisas que demonstram quem você é, as características suas, ou então simplesmente leva com que a pessoa tenha nojo e aí se fecha a conversa por completo. A pessoa vai ficar prestando atenção no alimento que está na sua boca. A pessoa vai se incomodar de algo, um pouco de saliva que foi até o rosto dela. E não adianta muito pedir desculpa não, que fica muito chato, meu povo. Expresse é a quarta dica. Sentimentos com clareza. Seja direto ao falar dos seus sentimentos. Se você se interessou pela pessoa, depois de uma conversa, depois de algum tempo, diga. Diga que se encantou pelo sorriso dessa pessoa. Diga que ela se destacou e você quis estar presente. Diga que você foi até ali porque essa pessoa de alguma maneira despertou interesses em você. Fale que você está ali porque queria conhecê-lo ou conhecê-la mais, gostaria de desenvolver uma conversa, talvez a sós, gostaria de conhecer mais profundamente. Por favor, gente, ninguém ama no segundo encontro, ninguém ama nem no primeiro também não. Expresse sentimentos de estou querendo me aproximar de você, estou querendo ter uma amizade contigo, estou querendo ouvir mais você porque é muito interessante, quero me aproximar porque se trata de uma pessoa totalmente diferenciada. São questões que você expressa os seus sentimentos com clareza, mas você não invade o espaço da outra pessoa. Ficar enrolando, não falar do que você está sentindo, não falar por que você se aproximou, por que você deu início a uma conversa, não leva a lugar nenhum. Fala o que você está sentindo, não tem nenhum problema nisso. Fala, olha, eu estou nervoso em conversar com você porque eu sempre quis estar perto de você há muito tempo e estou um pouco tenso. Não se dê de vítima, ao sincero. Não seja vitimista. Eu sou isso, eu sou feio. Você é muito inteligente, você se destaca, você é isso, você é aquilo. Para com isso. Para! Eu queria estar com você faz muito tempo, eu queria ter essa conversa faz muito tempo. Hoje eu estou nervoso por isso, mas muito obrigado por ter me dado o seu tempo, por estar aqui comigo. Muitíssimo obrigado. Pronto. Acabou. Quinta dica, confirme sempre o que você está entendendo. Quando a pessoa falar alguma coisa, você repete a frase para ver se é aquilo mesmo que você entendeu. Talvez a pessoa chegou para você e falou assim, olha, fica por aqui, eu tenho namorado, não tem mais interesse, não gostei da conversa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse isso, isso, isso? Sim, foi isso. Ponto. Não fique subentendendo, não fique procurando entrelinhas. Saiba o que a pessoa disse e pronto. E siga o que a pessoa disse, é o que ela disse, é o que ela pensa. É o direito que as pessoas têm de pensar, ora bolas. Dica de número 6, e uma das mais poderosas que pode existir no planeta Terra, e uma também das mais equivocadas. Demonstre empatia. Demonstre empatia. Existe empatia e existe simpatia. O que é simpatia? Não num sentido místico da coisa. Simpatia é o tempo todo você ficar elogiando. Nossa, sua roupa é linda. Nossa, você está bonito.
Nossa, você se expressa muito bem. Que legal é estar com você aqui, porque você é muito inteligente, você se destaca. Isso tudo é ser simpático com a pessoa. E algumas vezes, as pessoas que são simpáticas, elas costumam ter segundas intenções. Então, ela prefere ser simpático por um longo tempo. E tudo que você fizer, se você tossir, ela vai falar, nossa, você tosse com uma elegância. Simpatia, muitas vezes, é algo que alguém faz com segundas intenções. E não tem nenhum erro nisso. Mas a empatia, ela é a forma mais interessante de lidar com o outro. A empatia, ela cria vínculos. A empatia, ela tem força. A empatia é um atributo, uma característica de grandes homens e mulheres. No livro de Efésios, Paulo ensinou no capítulo 4 que nós deveríamos somente falar aquilo que edifica o outro. As pessoas poderiam estar perto de nós e nós concedemos a ela graça, graça de nos ouvir, graça de estar na nossa presença. Então, o que é a empatia? É a capacidade mesmo de você, se já teve a mesma experiência, imediatamente dimensionar a dor e saber que sabe perfeitamente o que a pessoa está sentindo, dizendo, vivenciando. Se não, é você colocar na disponibilidade de ouvir a pessoa para que você pelo menos entenda o diálogo. E é por isso que irmão sincerão, deixa eu te dizer, não minta falando que entende. Como é que é, Reginaldo? Como você, homem, pode falar que entende a cólica de uma mulher se você nunca teve uma cólica menstrual? Como você pode entender alguma coisa do universo masculino se você não é homem? Então, tenha muito cuidado quando você for dizer eu te entendo, porque você não entende. Tome cuidado quando a pessoa está falando das suas dores, dos seus desesperos, e você nunca passou por aquilo porque você não entende. Saiba que cada um tem um comportamento, uma dor, e mesmo que você passe a mesma situação que a outra pessoa, a dor dela diferencia da sua, porque são seres distintos. Então tome cuidado ao dizer eu te entendo. O mais fácil é dizer, já passei por isso, eu sei do que você está falando. Ou então simplesmente você diz para outra pessoa, você pode falar um pouco mais sobre isso para eu tentar captar o que você está dizendo? Eu sinto muito pelo que você passou, sinto muito pelo que você enfrentou. Eu não consigo entender a profundidade da sua dor, mas eu estou aqui te ouvindo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma crítica. Algumas vezes, você só abraça a pessoa, você diz, eu não tenho nada a dizer, eu nunca passei por isso, eu não consigo entender a dimensão da sua dor, ou do que você está dizendo, mas eu posso te dar um abraço, eu posso me colocar disponível. Isso é soberano, divino. Isso cria algo que não existe na Terra. Você entra em uma outra dimensão, a dimensão de seres que sobressaem sobre os outros. Empatia é para poucos, pouquíssimos. Empatia é um dom do Espírito, o qual você e eu e nós deveríamos procurar. Na minha profissão, na minha formação como psicólogo, na minha condição como um diretor do instituto,
na minha posição como professor de várias classes, uma das coisas que eu mais pedi na minha vida foi que eu tivesse empatia. Então eu consigo ouvir a pessoa, eu consigo tentar me colocar no lugar, eu consigo dimensionar a dor que ela tem, e isso é pelo Espírito. E quando eu falo, quando eu dou conselhos, eu tento dar na medida certa com o olhar do outro. Não adianta você caminhar pela mesma estrada se você não colocar o mesmo sapato que o outro está usando. Entenda isso, por favor. E baseado nisso, eu vou na 7ª dica, que ela se encontra no Sermão da Montanha, que é em Mateus capítulo 7, quando fala: não julgueis. Não julga a outra pessoa sem ouvi-la. Depois que ouviu, contenha os seus julgamentos. Você não sabe toda a constituição familiar, genética, psicológica, emocional que fez a pessoa chegar a ser daquele jeito, a tomar aquela decisão. Ninguém gosta de ser julgado. Ouça. Ouça. Por favor, ouça sem interromper, sem criticar, sem dar uma de santo e puritano ou puritana. Ouça mesmo que não concorde. E aí eu vou para outra dica de número 8, que é quando então você fala sobre você próprio, usando ali na primeira pessoa, eu, ao invés de você. É quando você fala assim, olha, eu senti isso quando você disse. Eu estou pensando isso e isso. Eu cheguei a tal e tal conclusão. Ao invés de você falar, você é isso, você demonstrou isso, você deveria fazer aquilo, você é aquilo outro. Não faça isso, por favor. A pessoa se sente atacada, se sente menosprezada, sente que não está sendo ouvida. Por favor, por gentileza, sempre use o que você está sentindo, o que você está percebendo, e não as suas considerações a respeito do outro, não o que você pensa a respeito do outro, mas o que você está tendo como percepção. E a sua percepção, eu queria te dizer com todas as letras do Sincerão, a sua percepção do outro pode estar totalmente equivocada, amparada em preconceitos, amparada em comentários de outros, amparada na sua verdade, o que não demonstra que é a verdade do outro. Dica 9. Aprenda a dar feedbacks construtivos. Aprenda a falar com as pessoas a verdade sem ofendê-la, mas elevando essa pessoa. Você pode terminar uma conversa falando com que aquela pessoa poderia melhorar da seguinte maneira. Olha, olha aqui novamente, eu tive uma percepção sobre você dessa maneira. Eu acredito que a partir de hoje você poderia fazer isso e isso e isso. Está percebendo que é de você? Está percebendo que você deu a oportunidade do outro reavaliar a postura dela? Muitos de nós passamos pela vida de outro, nós atravessamos a vida de outro, nós temos uma má experiência diante do outro e não permitimos com que essa pessoa não cometa mais o erro com terceiros, quartos ou quintos. Talvez não serviu para você, talvez não te agradou, mas você deixou uma marca sobre outra pessoa do que foram as suas percepções, que pode ser a percepção de outra pessoa. Você não é obrigado a sair com ninguém, você não é obrigado a beijar ninguém, você não é obrigado a namorar ninguém, mas seria de bom gosto, de bom trato com um ser humano, você dizer para ela algo que ela poderia fazer diferente de acordo com sua percepção,
sem dizer que aquela pessoa é isso, aquilo ou aquilo outro, não nomeá-la, não rotulá-la, mas informá-la a respeito das suas percepções sobre ela. Por último, queria falar sobre a paciência, atributo de Cristo. Eu fico imaginando Cristo ouvindo as pessoas, as barbaridades que elas falavam, as asneiras que as pessoas falavam. E por vez ou outra que você vê o Senhor fazendo uma reprimenda, mas ele era cheio de paciência. Paciência é uma virtude. Paciência é um atributo divino. Paciência é um dom do Espírito. Então, se você é uma pessoa com pouca paciência, e é o mesmo caso meu, respire fundo. Cuidado quando você estiver conversando. Pergunte novamente à pessoa, é isso mesmo que você está dizendo? Escute, permita com que a pessoa se expresse. Pergunte novamente, fale, olha, eu estou fazendo uma revisão de tudo que eu ensinei até agora. Olha, eu estou sentindo isso. Estou começando a ficar incomodado. É isso mesmo? E aí você respira, e aí você ouve. O Elder Holland, há pouco tempo, eu esqueci exatamente agora quando, mas ele falou que o verdadeiro espírito da caridade cristã é quando a gente comunica com amor, quando a gente comunica com o outro com bondade, com tentando entender. É quando a gente procura entender o que o outro está dizendo. E quando você entende e a pessoa novamente repete para você a besteira que ela disse, a besteira que ela está fazendo, pronto, agora você pode dar um feedback claro. O que você pensa está equivocado. O que eu acabei de ouvir de você, te digo, você poderia repensar a sua vida. Você pode falar, olha, mediante a tudo que está acontecendo agora, a minha percepção e a forma com que eu tenho de ajudar a sua vida é te dizer, você poderia melhorar nisso e nisso, nisso, é para o seu próprio bem. Você eleva a pessoa. Você transforma essa pessoa. Então, as perguntas que foram feitas no início, nós podemos ser mais claro e confiante ao comunicar os nossos sentimentos. Só que nós saberemos expressar os nossos sentimentos quando nós ouvirmos. Nós precisamos ouvir, nós precisamos falar, nós precisamos tomar cuidado em estarmos prontos a ouvir, mas tardio em irar. Tardio até em falar, está em Tiago 1,19. Se você quer saber se você realmente está ouvindo a pessoa com quem você converse, é somente você ver os sinais, a conversa flui, existe risada, existe empatia, existe crescimento de ambos lados. A gente cresce e permite com que a outra pessoa cresça também. Doutrina e Convênios, na seção 50, fala que ambos se compreendem, ambos se regozijam, ambos, mesmo que tenham personalidades, pensamentos e atitudes totalmente diferentes, ambos crescem como gente, como pessoa. Conversamos sobre 10 dicas agora, gente. Foi muito legal estar com vocês e conversarmos sobre isso, sobre comunicação eficaz. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês compartilhem com os amigos de vocês, espero que se inscrevam no canal, espero que vocês façam pelo menos, eu esqueci se eu falei 4 ou 5, mas são 4 os podcasts, se você assinar, lançar sua frequência, eu vou te dar então um certificado de especialista em dating. Queria falar de semana que vem, ou no próximo episódio, nós vamos falar sobre dicas para relacionamentos duradouros. Como que a sua paquera pode demorar um pouquinho mais. Foi uma honra estar com vocês, um abraço a todos. E mais uma vez eu só queria relembrar,
O instituto sempre está querendo dizer, e eu principalmente digo, beije com moderação.